Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a redenção dos nossos pecados. A graça de Deus. A graça, queridos, em primeiro lugar, é um favor imerecido. Não é que você faz, deixa de fazer que você vai ter a graça de Deus. A graça de Deus não está baseada na performance humana, na performance do homem, naquilo que o homem faz, naquilo que o homem é perito, e sobretudo na fé, A graça não é porque você ora 3 horas por dia, a graça não é porque você sabe tudo sobre batalha espiritual, a graça não é porque você é uma pessoa expert em uma área da fé, a graça não é porque você tem 1000 anos de crente, a graça não é porque você é apóstolo, pastor, papagaio, periquito, profeta, membro, sacerdote, cardeal, papa. A graça não quer dizer nada sobre isso. A graça não quer dizer, querido, se você tem muito poder ou não. A graça é um favor imerecido. A graça, queridos, é um favor imerecido. A graça é quando você pega, por exemplo, alguns episódios. Nós temos visto um episódio onde uma menina de 10 anos ela foi estuprada, né, por um homem. E desse estupro, fruto desse estupro, houve uma criança, né, na barriga da mãe. Mas não vamos entrar aqui ao caso, né? Mas o que ocorre? A graça alcança esse homem que estuprou. Claro que ele vai ter as consequências, ele vai pagar os erros dele, ele vai pagar aquilo que ele fez, porque o seu passado reflete no seu futuro. O passado da pessoa vai refletir no futuro. Então, ela precisa, você precisa buscar entender a graça de Deus. Outro aspecto é você pegar aquele policial, 5 policiais, né, que mataram aquele rapaz Floyd, alguma coisa, e são atos insanos, né, bárbaros, mas a graça de Deus alcança todas essas pessoas, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, queridos, é algo que ninguém ainda compreende, a graça de Deus. Ao todo, no seu bojo, entende-se. Alguns teólogos entendem-se, alguns teólogos, os mais brilhantes, os mais fantásticos, ele entende a graça de uma forma mais leve. Mas, na verdade, compreender a graça de Deus, não, o ser humano não tem capacidade, não, é algo de altíssimo nível, é algo que perpassa a sabedoria do mais entendido, do mais erudito, dos mais sábios. Agora, os sábios, ele entende-se e ele fica feliz com a graça de Deus. Então, queridos, Romanos capítulo 5, versículo 10 diz, porque se só sendo inimigos formos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A graça, queridos, ela foi alcançada lá na cruz do Calvário. A graça ela foi alcançada, como Jesus falou, testelestai. O preço foi pago. Havia uma cédula, havia uma acusação legal diante de Deus, e a Bíblia diz que Satanás acusa um homem, o diabo, dia e noite. Porém, queridos, essa acusação foi rasgada na cruz do Calvário, foi anulada na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Nazareno. Então, Satanás, Jesus, quando ele foi ao céu, né, ele pagou um preço e nos deu a reconciliação. Por isso, nós devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo fala assim, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela reconciliação. Então, querido, todo o seu pecado, toda a sua culpa está na cruz do Calvário. Todo o pecado que você cometeu, até o último dia que você vai cometer, está na cruz do Calvário.
Todo pecado, todo erro, toda maldição, toda culpa está na cruz do Calvário. Basta apenas você requerer, basta apenas você clamar o sangue de Jesus para a sua vida. Sempre falo aqui, já deu estudo aqui sobre o nome de Jesus, sobre o sangue de Jesus. É algo que a gente aprende na escola dominical, é algo que a gente aprende nos cultos de doutrina das nossas igrejas. Se você participou de uma igreja, que ensina o evangelho, você vai saber muito bem sobre isso. Mas também tem muitas pessoas que têm estudo aí no YouTube, na internet, no próprio Instagram, dezenas de pessoas que têm estudos salutares, né, sobre a graça de Deus, sobre o sangue de Jesus, sobre o nome de Jesus. É um assunto que você jamais pode deixar de estar estudando, jamais pode deixar de estar vivendo, né? Você tem coisas que você precisa viver diariamente, né? O nome de Jesus, o sangue de Jesus, o Espírito Santo, só como diz no seminário, são a teologia sistemática, a teologia que vem, são entranhadas, né, nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Então você precisa, queridos, entender essa reconciliação de Deus, esse amor de Cristo Jesus pela sua vida. É por isso, queridos, que o Evangelho é algo tremendo, o Evangelho é algo poderoso, o Evangelho é algo fora de série, o Evangelho é algo espetacular, o Evangelho é algo que é fora da curva, o Evangelho é algo sublime, o Evangelho é algo sem paralelos. Por quê? Porque o Evangelho, querido, fala de graça, é a única religião, entre aspas, no mundo que se pode dizer, né, fala de graça, da graça de Deus. Então, queridos, o Evangelho é poderoso. Aí vai dizer o quê? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, queridos, a lei, ela veio pelo pecado. Quando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, entrou o pecado ali na raça humana. O pecado já existia, o pecado pairava no ar. Porque o pecado, já se viu, como já falamos aqui, veio com Satanás, né? Como Satanás foi expulso do céu, né? E o Satanás ficou na terra. Só que o homem foi criado depois, o mal já estava na terra. Só que Deus deu diretrizes ao homem para o homem obedecer a Deus. Só que o homem foi obedecer a Satanás. E uma vez que o homem obedeceu a Satanás, entrou o pecado original, o pecado primário na terra. E aí, queridos, a raça humana foi deteriorada, a raça humana foi corrompida. Aí veio as iniquidades, transgressões e essa barbárie que nós vemos hoje em nosso mundo. Aí veio essa ignomínia, essa vergonha que nós vemos hoje em nosso mundo. E Jesus, ele atenuou, ele colocou um bálsamo, um acalento, um refrigério, uma proteção na raça humana fantástica, quando ele morreu na cruz do Calvário. Jesus, querido, foi o maior acontecimento do homem, foi Jesus vindo na terra. Abraão pelejou por esse dia, Abraão viu esse dia, alguns profetas viram esse dia, mesmo estando 1000 anos, 2000, 3000, 4000 anos antes de Jesus ter nascido, porque foi o dia mais glorioso na face da terra. O dia mais glorioso da face da terra foi o nascimento de Jesus, foi o seu nascimento, porque o nascimento já evidenciaria a morte. Né? Para mim foi algo mais tremendo da face da terra, foi o nascimento de Cristo Jesus, quando Jesus ele veio aqui na terra. É claro, nascimento e morte de Cristo, isso são todos assuntos nobres, assuntos maravilhosos que não temos palavras para designar tamanha magnitude, tamanha ilustração, tamanho acontecimento que perpassa o nosso conhecimento limitado. Então, queridos, mas a verdade é que Jesus ele veio. Alguém já dizia,
não sei se foi o Billy Graham, o maior acontecimento do mundo não foi o homem ir para a lua, mas Jesus vir para a terra. E Jesus, queridos, ele teve as mesmas paixões que nós. Jesus, ele foi um homem extremamente humano, mas também extremamente Deus. Né? Jesus, ele tinha carne como a nossa. Jesus, ele sentia cheiro como nós. Jesus, ele tinha ouvido como nós. Né? Só que Jesus era totalmente inclinado para o Espírito Santo, totalmente. Né? E Jesus, ele venceu todas as sortes de intempéries, pecados, tentações. Foi o único homem que aqui na terra venceu, não pecou. Se você pegar de Gênesis e Apocalipse, todos os homens de Deus, por maiores que sejam, todos eles pecaram. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou estavam na glória de Deus. Mas veio Cristo Jesus e nos redimiu através do seu sangue, através do seu nome, através da sua obra na cruz, através do seu sacrifício na cruz, através da sua oferta em si mesmo na cruz. E por isso nós temos hoje a vida eterna. E por isso nós temos hoje, queridos, esse acesso ao céu, acesso ao trono, acesso ao Pai, acesso às coisas materiais. Por isso nós temos acesso a que o Deus nos colocou diante desde a fundação do mundo. A resposta que nós precisamos está antes da fundação do mundo. Basta apenas você entender, basta apenas você saber, basta apenas você compreender. A resposta que nós precisamos está antes da fundação do mundo. Jesus, ele se comprometeu em salvar a raça humana. Jesus, ele se comprometeu em redimir a raça humana através do seu sangue. E foi o que aconteceu, queridos. Foi o que aconteceu. Então, por isso que nós devemos ser gratos a Deus, como Paulo fala aqui, estando já reconciliados. Também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma coisa que eu vejo poucas pessoas fazendo. Nós devemos ser gratos por Cristo Jesus. É você fazer uma oração: Senhor, eu sou grato por Ti, Jesus. Pai, eu sou grato pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua compaixão, meu Pai. Pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Eu sou grato a Ti, meu Deus. Eu sou grato. Eu sou um homem grato a Ti, meu Deus. É você fazer essa oração, queridos. Oração tem princípios, oração tem base. Então, uma das coisas é você ser grato a Deus. E vamos ver aqui. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, a lei, queridos, Jesus pagou o preço de todos os pecados que eu fiz, do que você fez, que a humanidade fez. Não é baseado na nossa performance, é graça. Graça é um favor imerecido. Graça é um dom imerecido. Graça é uma condição imerecida. Agora, a graça precisa ser acessada. Uma vez que você acessa a graça, você entende a graça, porque a graça, ela parece muito fácil, mas não é. A graça, ela parece muito perdulária, mas não é. Pelo contrário, a graça, ela parece muito simples, mas não é, porque a graça obedece princípios. Ora, como diz aqui, versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça, queridos, você está salvo pela graça. E você, por mais que pecado que você tenha e faça, a Deus não quer dizer nada, porque Jesus pagou o preço. Agora, uma coisa é certa, se você institucionalizar o pecado, se você pecar, você volta para a lei. Se você pecar apenas porque você acha bom pecar, porque é prazeroso pecar, aí você volta para a lei. Aí a lei toma conta de você e Deus não pode fazer nada. Porque a graça é apenas para aqueles que recebem, se condiciona a graça de Deus e a graça vai alcançar. Porque se fosse assim, as pessoas não precisavam ter decisões, condutas, as pessoas não precisavam ter mudança de vida. Se fosse assim, as pessoas não precisavam ter
sacrifícios, né? Mas as pessoas precisam obedecer também os mandamentos, os critérios de Deus. Agora, se a pessoa ela anda na graça de Deus, se ela reconhece a graça de Deus, mas amanhã ou depois ela pisa o pé na bola, ela faz coisas que ela não quer fazer, a graça cobre, porque o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero eu não faço, e o bem que eu não quero, esse, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, porque o pecado, ele habita em mim, né? Mas ele não me domina, o cristão, que diz, ele não é dominado pelo pecado, o cristão, ele não vive no pecado, o cristão, ele vive segundo a graça de Deus. Ele vive segundo os preceitos de Deus. Ele vive naquilo que Deus tem para a vida dele. O cristão não vive para fazer a obra da carne, não. O cristão ele vive para nascer no Espírito, para produzir no Espírito, produzir frutos. Foi o que eu falei ontem. Às vezes tem pessoas que ela tem 20, 30, 40 anos, né, 1000 anos de crente, ou entrou no Evangelho ontem, mas sabe tudo de batalha espiritual, ou passou por todas as religiões do mundo, né, mas não, não entende a graça de Deus, né, não entende a graça de Deus. E a graça de Deus não é de acordo com sua performance. Não é se você prega bem, se você sabe a Bíblia de cor e salteado, se você entende hermenêutica, exegese, homilética, se você passou 4 anos e meio no seminário igual a mim, se você já realizou vários cursos de batalha espiritual, libertação, não é nada disso. Tudo isso é bom, mas a graça não tem nada a ver com isso. Por isso que a graça vai alcançar o favelado que aceitou Jesus, né, ontem, que era chefe da boca, que era marginal, vai alcançar a prostituta, vai alcançar o ladrão, vai alcançar o político corrupto. Agora você pode perceber que todos eles há uma metanoia, todos eles há uma mudança de vida, todos eles há predomina a graça de Deus, mesmo que sejam pecadores. Porque, queridos, a questão da soteriologia, o coração do homem é a terra que ninguém vai. Mas a questão da soteriologia, nós não devemos julgar nada. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno, e quem vai para o purgatório, como diz o outro, que não existe, né? Mas o que ocorre? Quem vai julgar isso é Deus. Agora, o caminho indica, pela árvore se conhece os frutos, né? Porque o que eu vejo é o seguinte, nesse mundo tão maravilhoso do nosso Deus, Deus fazendo grandes coisas, Deus salvando almas, já vi vários testemunhos, já falei que eu sou, no bom sentido, águia de igreja, né? Eu cresci na igreja evangélica, graças a Deus por isso, né? Nasci vendo grandes pastores, ilustres pastores, nasci vendo meu pai pregando sempre, nasci vendo amigos pregando, e nasci vendo a graça de Deus na televisão. Era o meio mais eficiente que nós tínhamos na época. Hoje a televisão está arcaica, né? Ninguém quer saber mais de televisão. A televisão está obsoleta. Hoje as pessoas querem saber das redes sociais, né? Por incrível que pareça, nós chegamos a esse nível, né? Ninguém para ouvir mais um programa evangélico em televisão, né? A grande maioria, esmagadora. Por quê? Porque tem as redes sociais, né? E acabou tirando esse privilégio da televisão, né? Mas eu me lembro que eu gostava de ouvir, saía do seminário, né, todo sábado, tinha aqui vários programas evangélicos, né? E eu pegava aqueles programas evangélicos, assistia a todos eles, pautado ali, o que era necessário, né, para mim, retirava aquilo para mim, a semana toda, o ano todo. Por quê, queridos? É isso que faz um cristão crescer, o conhecimento. Você aprendendo de pessoas, né, aquilo que é salutar, aquilo que vai produzir você frutos dignos de arrependimento. Não você ficar brigando por questão tolas, por questão de sanas, não, por questão vis. Não, queridos, porque às vezes o homem ele quer, tem muitos pregadores que fala aquilo que o ser humano quer ouvir, né? Aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós devemos falar o que a Bíblia manda a gente falar, né? É por isso que aqui eu não julgo ninguém, nem dou direito, como diz Paulo, de ser julgados, mas cada um vai dar conta de si a Deus. Agora, tem atitudes, queridos, que não condiz com a obra de Deus. Tem atitudes que não condiz com o
propósito de Deus, e o que o homem plantar, ele vai semear. Não tem esse negócio de meu pé está doendo, não. O que o homem plantar, ele vai semear. Tem questão, queridos, ética e moral, que as pessoas já precisam entender, já pessoas precisam saber, né? Então, você precisa entender que Deus é um Deus da vida. Deus é um Deus da vida. Deus é um Deus que ele defende a vida, né? Então, muitas pessoas falam essa questão dessa casa, dessa criança, né, de 10 anos, que foi estuprada, e teve a criança. Mas, a princípio de tudo, em princípio de conversa, Deus é amor e Deus é um Deus da vida, né? Só Deus tira a vida e só Deus dá a vida. Deus é contra aborto em toda e em qualquer situação aonde não existe um risco da vida, né, da mulher ou do seu fruto, né? E a gente sabe que, pelos estudiosos, que aquela criança ia nascer bem, porque hoje há meios, né, capacitados de a criança produzir, né, por incrível que pareça, o corpo, através associado a um cuidado médico, de conceber uma criança. Agora, a questão da criança, que o cuidar da criança é outra coisa. Uma criança de 10 anos é um bebê para mim. É um bebê. Né? Uma criança de 10 anos é um bebê. Então, seria um bebê gerando outro bebê, mas o que ocorre? O que não pode é os homens fazer a justiça de Deus, a justiça que compete a Deus. O que não pode é o homem querer fazer, ou também fazer a justiça própria, né? Então nós vemos aí que as pessoas elas incorrem em erros grotescos. Então, a minha opinião é que aquela criança, queridos, deveria ter todo o apoio possível, o culpado ser preso, pagar pela sua culpa, mas não abortasse aquela ser que está no seu ventre, porque só Deus tira e só Deus dá. Agora, não é porque Deus tira e Deus dá que vai jogar a criança ao léu. E eu vi um dado que 500 mil pessoas, 500 mulheres, meninas do Brasil, 500 mil, o Brasil é um país de 210 milhões de habitantes. Só no Brasil, 500 mil, ou por namorado, ou por estupro, ou por algo dessa natureza, concebe criança de 10 a 13 anos de idade, que é um cúmulo. Infelizmente, é um dado infeliz, é um dado que precisa ser combatido, mas infelizmente. E as crianças nascem, né, com todo o apoio, né? Agora, claro que tem que ser combatido toda forma de opressão humana, toda forma, isso é diabólico, o diabo veio roubar, matar e destruir. Alguém já dizia que a gente não precisa fazer terapia, né, para saber o que o diabo veio roubar, matar e destruir. E claro que isso é um produto da humanidade que precisa ser combatido, né, pela sociedade, né, com campanha de conscientização, com campanhas físicas, né, espirituais, sobretudo, enfim, né, mas a verdade é que o homem ele precisa de Deus. Então, queridos, nós precisamos de Deus. Então, Deus ele veio para toda a raça humana, para todo mundo, para todo o mais vil pecador, o mais termo pecador. Jesus ele veio para essas pessoas, para Calígula, para Nero, para Hitler, para Mussolini, para Gengis Khan, para os tiranos que teve na humanidade. Jesus veio para todos eles. E se algum deles se converteu, com certeza ele vai entrar no céu. Vai entrar no céu, porque a graça alcança todos. É como aquele ladrão da cruz, o da direita, né? Lembra-se, Senhor, de mim como entrar no paraíso. Hoje mesmo te digo, entrarás comigo no paraíso. Ora, se ele entrou no mesmo dia, ou foi uma perícope que precisa ser analisada, ou depois, não interessa. O interessante é que ele entrou no paraíso. Interessante que ele foi cidadão do céu, foi uma das criaturas que Deus selou a sua entrada no céu. Que Deus, foi uma das pessoas que Jesus Cristo fez questão de dizer que está no céu. Se tem um homem na Bíblia, ou um homem na história da humanidade,
que está garantida expressamente, sem nenhum erro de dúvida, a sua moradia no céu é o ladrão da cruz do lado da direita, que ficou à direita de Deus. Então, Deus é assim que ele faz, porque quando há quebrantamento, queridos, como há quebrantamento, né, Deus faz coisas grandes. É por isso que na humildade Deus opera. Deus não opera no orgulho, Deus não opera na soberba, Deus não opera na altivez, Deus opera o que na humildade. Aquele que se humilhar diante de Deus, Deus exaltará. E aquele que se exaltar, né, diante de Deus, Deus abaterá. E isso não acontece de uma hora para outra não, querido. Não fique despreocupado se alguém me humilhou, se alguém está dizendo que você é isso, que você é aquilo. Fique despreocupado, porque é uma lei universal. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos, você não sabe o que vai acontecer daqui a 3 anos, ninguém sabe. Ninguém sabe sobre essa epidemia que vinha, que destruiu várias pessoas, várias empresas, várias pessoas de bem e pessoas mal também. Ninguém sabe o mal que vem sobre a terra, como diz lá em Eclesiastes. Por isso nós devemos fazer o bem. Reparte com 2, reparte com 3, reparte com 7, porque não sabe o mal que vai vir sobre a humanidade. O nosso dever é fazer o bem, ganhar alma para Cristo, queridos. Eu fico feliz com esse êxodo digital, como as pessoas falam, pastores fazendo lives, falando sobre o amor de Deus, declarando, usando suas ferramentas, aqueles que é na área espiritual, na área de combate, batalha espiritual, aquele que na área de ensinamento, os mestres, os doutores. Acho que me encaixa um pouco para essa área, embora eu transmite, aprendi e gosto de aprender em todas as áreas, né? Gosto de ouvir lives poderosas. Tem tantas lives aí, queridos, que eu fico maravilhado. Antigamente a gente esperava sábado para ter programas evangélicos, né, sucinto, mas hoje tem pastores aí, você pega aí no mínimo 100 pastores falando da graça de Deus todos os dias, porque a epidemia, né, ela potencializou e os pastores tiraram suas ferramentas, tiraram, né, as suas armas espirituais para guerrear, os seus dons, os seus talentos. Uma prova disso sou eu. Né? Então você está vendo aí mensagem constantemente, todos os dias, e nós desenvolvemos esse talento. É claro que tem um que alcança 1 milhão, outro alcança 2 milhões, outro alcança 3 milhões, outro alcança uma, outro alcança duas, mas não importa, o importante é que estamos no mesmo sentido de falar do amor de Cristo, o amor de Deus, da palavra de Deus, falar da verdade que liberta, falar do valor da palavra de Deus, falar dessa palavra que traz conforto, que traz redenção, essa palavra que redime o ser humano, redime o ser mais pecador, redime o ser mais vil, redime o ser mais nefasto, reconcilia com Deus, né? Reconcilia o homem com Deus. Né? Aqueles que já estavam na estrada, tem muitos pastores que estavam na estrada, já pegam esse voo aí e fazendo um trabalho maravilhoso. Né? Muitos pastores amigos, pessoas de perto que eu conheço, né, aqui por perto, fazendo um trabalho maravilhoso nas lives, falando do amor de Deus. Né? Eu fico feliz. Né? Ontem mesmo nós participamos de uma live em nossa igreja, né? E eu fico feliz quando vejo live de outras igrejas, de professores meus, de mentores meus, de amigos, colegas da cidade, colegas de outras regiões. Né? Então, que tudo isso é bom. Né? O apóstolo aí Edson Alves, com uma live maravilhosa, o pastor Ismael Miranda, com uma live maravilhosa. Então, queridos, é isso que a gente precisa, o reino de Deus é isso. E eu acho que as pessoas estão sendo sacudidas como nunca foram antes. Por quê? Porque a igreja ela foi impelida a usar de uma estratégia, porque o diabo pensou que ia parar a igreja nessa pandemia. Pelo contrário, famílias foram alcançadas dentro dos seus lares. Você vai ver uma conversão, um avivamento, podemos dizer, em massa. Você vai ver uma conversão em massa. Você vai ver coisas depois, quando essa pandemia passar, pelo menos no Brasil, as pessoas aumentaram o nível de santidade, de intimidade com Deus, aumentar o nível de comunhão com Deus. Né? Você vai ver pessoas que vão para a igreja, tem pessoas hoje que nunca foram para a igreja, mas por causa da pandemia veio o terror, o horror, o pavor, o medo, e as pessoas elas querem ir para a igreja. Eu vejo aí testemunho de pessoas se implorando para ir para a igreja, que pessoas que outrora não queria saber de igreja.
né? Pessoas outrora não queriam saber de nada de igreja, mas essa epidemia, queridos, ela foi incógnita. Essa pandemia pegou muitas pessoas de surpresa. Essa pandemia, ela pegou a raça humana de surpresa em todos os aspectos. Mostrou que o pequeno pode ser grande, o grande pode ser pequeno. Mostrou que aqueles que estavam se orgulhando não podem se orgulhar. Empresas, grandes marcas, grandes corporações, queridos, fecharam. Pequenas corporações ou corporações inexistentes, empresas inexistentes surgiram do nada. O que estava lá em cima foi abatido, o que estava abatido foi lá para cima. Essa pandemia nivelou as pessoas. Essa pandemia, ela, independente daquilo que provocou, o bom sentido bom dessa epidemia, era bom que ela não acontecesse, mas o sentido bom dessa pandemia acontecia por causa do pecado do homem, mas o lado bom dessa pandemia é porque as pessoas elas estão mais reflexivas, as pessoas elas estão olhando mais para outras, as pessoas elas estão mais solidárias, as pessoas elas estão mais comunicativas, mais bondosas, aqueles que fazem obra de caridade, aqueles que fazem não só para ganhar salvação, mas com o sentido de ver o outro ser feliz. Então, queridos, essa pandemia revelou algo, tirou algo poderoso dos homens. E é isso que Deus quer. E, sobretudo, que haja um relacionamento com Deus. Haja a compreensão da graça de Deus. Amém? Então, queridos, que você receba a graça de Deus. E você diga, eu sou a justiça de Deus. Deus abençoe, agora e para sempre. Amém e amém.